Vou pedir que o professor Theo ligue a câmera, se possível. Tá joia. Boa tarde a todos. Marina, obrigado pela apresentação. Iris, obrigado pelo convite, Leonardo, Pese, um abraço também. Bom, é claro que é um prazer ler um trabalho voltado para essa área. A gente tem bastante gente para falar e tem um trabalho de qualificação que já está quase numa defesa, né, 250 páginas, então eu vou tentar não falar muito, porque eu anotei bastante para depois te mandar. Então eu vou pular nas partes mais simples e pequenas, que depois estão anotadas no texto, e aí a gente pode conversar se tiver alguma divergência, tentar pegar os grandes temas de coisas que eu acho que podem ser úteis para a gente discutir. O tema é muito pertinente, claro, eu acho que a discussão sobre essas bases, vamos dizer, mais densas do que significa o aberto, o que significa essa prática do aberto na educação é super importante. Eu acho que um dos grandes temas que você está tentando debater é justamente essa ideia de que o aberto por si só e em qualquer forma ele tem valor, e a gente tem, acho que eu e outros colegas a gente tem falado também sobre isso, acho que é um tema super importante, e vem um pouco na linha do que você falou das grandes divisões também que acontecem na área de CTE, de ciência, estudos de ciência e tecnologia, vou falar STS, que tem essas divisões, esses contextos globais de grupos que discutem esses temas por perspectivas e óticas diferentes, e tem, acho que, uma pegada muito latino-americana dessa bagagem crítica, não por menos por conta de Freire, que a gente sempre olha para as coisas com um olhar de distanciamento, né, um olhar de contextualização. Então, pensar nisso na questão do conhecimento aberto é super importante. Eu vou tentar eu vou ter que usar algumas páginas aqui para passar algumas coisas, e vou tentar falar só de alguns desses temas principais que eu acho que poderiam ser importantes para a gente discutir, então, nesse contexto. Então, é muito legal ler o trabalho e algumas coisas eu acho que a gente pode aprofundar. Uma coisa que eu vou pegar já logo na página 9, quando você fala sobre a adoção indiscriminada das coisas, você está falando a paginação aqui do PDF está um pouco diferente para mim, peraí. Acho que no segundo parágrafo, você fala uso indiscriminado desse software, dessas tecnologias. Eu acho que tem uma questão importante aí que passa no seu texto todo, que é o que é feito de forma indiscriminada, o que é feito de forma crítica. E eu acho que, não estou pegando esse exemplo logo de cara, porque acho que ele perpassa em outros momentos do texto, eu anotei para você ver depois, que nada disso é indiscriminado, né? Nada disso é aleatório, nada disso é por acaso, né? Então, tem alguns momentos onde você usa essas palavras, depois você pode falar, mas assim, eu acho que tem que mostrar muito que essas relações não são por acaso, né? As pessoas não adotam software por acaso, as plataformas não estão aí por acaso, tem uma relação muito importante disso. Estou vendo que você está fazendo sim, então acho que a gente concorda só talvez o uso de algumas palavras. Mas acho que isso é um tema super importante de mostrar sempre que as pessoas usam, as pessoas adotam, as pessoas fazem por forças que são muitas vezes difíceis de entender e outras são absolutamente óbvias para a gente identificar. Começando na 13, que fala do... Deixa eu pegar aqui, eu anotei exatamente onde eu vi aqui. Que é a questão do proprietário e a questão do aberto, né? Tem um monte de pontos diferentes, e manter coesão nessa discussão de proprietário aberto livre é muito difícil. Então, o teu texto, eu falei de 250 páginas, o texto é grande, então não dá para eu lembrar exatamente onde eu vi contradições. Eu anotei algumas delas, eu acho. Mas tem uma questão de pano de fundo que não fica tão clara no teu texto, que valeria fazer um pente fino para ser mais coeso, que é o proprietário é um problema, mas não é só esse o problema, né? A gente sabe que o Google massivamente adota software livre, né? A Microsoft comprou o GitHub, já usava, só fez Facebook, tem React, tem um monte de coisa. Quer dizer, o software livre, ou código aberto, que aí você se apropriou do termo de um jeito muito específico, não é uma solução para o problema, né? Não talvez seja parte da solução do problema, mas ele não resolve as questões no todo. Então, eu acho que falta uma discussão anterior, que talvez seja mais densa, de tentar identificar exatamente onde que entra o proprietário nessa questão. Porque você pode ter proprietário extremamente ético, mas que não vai fomentar as práticas que você quer. Você pode ter software livre absolutamente avassalador,
que vai, por um modelo de negócios ou não, coletar dados, não ter termos de uso claros, enfim, esse tipo de coisa. Né? Isso não está muito claro. E por que eu acho que por que você resolveu usar essa ideia do código aberto como um termo, ele encobre um pouco dessas coisas. Fica difícil na disputa eterna entre free software e open software, né? E no debate filosófico disso que você entra na Free Software Foundation, tem páginas sobre esse problema até hoje, eles não se resolvem com essa questão. Fica difícil de não sempre, quando você lê código aberto, pensar nessa dicotomia entre a galera do open source e do free software, que não se resolveu, né? A gente vê cada vez mais gente falando, não, tá, no final a gente quer a mesma coisa, mas não se resolveu essa questão. Né? Então, acho que precisa no teu texto uma discussão mais clara de como você vai se acomodar nesse espaço, talvez usar outra palavra. Né? Eu vou depois apontar uns outros exemplos. E aí, já aí no começo e depois ao longo do texto, a ideia de juntar essas coisas, a bandeira que você fez no gráfico agora, né, assim, acesso aberto, REA, ciência aberta, hardware livre, tudo no mesmo lugar, acaba te dando uma série de problemas, de complicações, porque são movimentos muito distintos, com peculiaridade muito distinta. Eles têm alguns elementos em comum, mas a gente não sabe exatamente quais são. Então, o seu esforço de fazer isso é muito legal, mas acho que ainda está faltando alguma coisa, porque é um trabalho hercúleo de juntar isso numa bandeira só e tentar identificar exatamente o que são, mas cair na bandeira das quatro liberdades do Stallman não pega todo mundo. Não é o senso comum e não pega todo mundo. E incomoda muita gente. A galera do REA não gosta de pensar nas 4 liberdades como sendo as liberdades, porque não funciona pra gente. Né? Para os recursos educacionais, para conteúdo educacional, as 4 liberdades não resolvem o problema. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas tem umas tensões aí nessa tentativa de juntar todo mundo no mesmo lugar. Eu queria usar uma metáfora de física, mas eu não sei o suficiente para fazer isso. Porque eu estou muito físico aqui, vou passar vergonha. Mas assim, a ideia de você tentar juntar tudo isso no mesmo lugar tá muito tenso. Cara, você está lendo aqui, eu estava lendo aqui e falando assim, isso aqui não está cabendo. Estou pensando num exemplo que não cabe. Né? Então a gente tem que começar a pegar nisso. E aí eu vejo, na 42, quando você começa a falar da tua revisão, começa a ficar um pouco mais claro, parece que começa a pegar pesado com as pessoas. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo claro aqui. Você fala assim, que alguns autores negligenciam alguma coisa, depois você fala no artigo de REA, a pessoa fala de colaboração e você não considera isso suficiente. Os autores parecem supor que esses conceitos, parecem supor. Aí você usa um outro exemplo que você fala, apresenta como motivação apenas as características de versatilidade das ferramentas, a possibilidade de ser adaptada pelos usuários, terem características técnicas aliadas às características pedagógicas que satisfaçam objetivos didáticos, blá, 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 e ainda assim não é o suficiente. Aí eu fiquei pensando, quem entra nesse clube, né? Quem é a galera do código aberto de verdade? E aí eu não estou falando isso porque eu não acho que esse exercício vale a pena. Eu acho que é o exercício do teu trabalho, mas não está fácil de entender quem cabe no clube. E talvez seja muito difícil de fazer. E destrinchar isso é o teu trabalho. Né? A pessoa do REA, na página 50, que você fala 3 coisas que ela faz, mas aí não fica claro por que ela não entra no teu crivo. Né? Então, acho que esse é um tema super importante, assim, a base do teu trabalho. Talvez repensar o código aberto como termo e ser bem mais explícita, olhando para talvez menos movimentos, né? Não talvez tentar pegar todo mundo, mas o hardware livre que você conhece super bem, o REA que acho que você conhece super bem, ou só os 2, que acabam sendo mais o foco do teu trabalho, ou talvez mais um, sei lá, do acesso aberto, ou dos dados abertos, dependendo de como você quiser segmentar, e focar neles e tentar ver qual é a especificidade desses aí, como eles se encaixam, porque todo mundo vai ser, eu acho que vai ser super difícil de fazer. E eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Uma questão que você fala bastante aí, em termos de domínio público, não tendo dono, né? Primeiro, acho que você usa um texto da FGV de um tempo atrás, eles falam muito dessa coisa do fair use. A gente tem a nossa versão do fair use, que são exceções e limitações, né, na DA, que é muito parecida. A fair use é tão complicado quanto as exceções e limitações no direito autoral. E a gente também tem, assim, domínio público não é faça o que você quiser, né? A gente tem a doutrina dos direitos morais no Brasil, então você nunca perde completamente direitos sobre a sua obra. Então falar, pode fazer o que quiser, não tem mais dono, você fala várias vezes ao longo dessas coisas, tem que dar uma revisada, porque não é bem por aí. Tem coisas que você não pode fazer e você tem que citar, por exemplo, autoria, você não pode simplesmente usar, né? O direito autoral não permite que você simplesmente faça isso, então vale a pena dar uma olhada nisso.
Uma coisa, a discussão do Ster foi super legal para mim, porque não é a minha área, eu li, não é minha área, não é um texto que eu li, nunca, você conhece o termo, mas nunca me aprofundei no termo, então foi muito bacana. Eu só fiquei me perguntando quem fala do Ster, né? Você citou dois textos super atuais, que ele é autor sozinho e depois com alguém, mas faltou aquela coisa que também, como faltou no Freire, que eu acho que você aponta que, né, vai ter uma continuidade nisso, das pessoas dialogando. Assim, eu me vi, assim, por exemplo, lendo, sei lá, você lê Piaget, né, mas você tem que ler as pessoas que falaram depois de Piaget, né, porque o cara falou 70 anos atrás, já foi contestado, massageado, né, foi visto de maneiras diferentes, e aí dá um corpo para aquela teoria, né? E acho que o Sterling já tem uma teoria de algum tempo, faltou gente dialogando com a teoria. Quando você pega alguém, que você pega um cara, num artigo da Unicamp, o Duarte, você pega o cara para levantar ele e começar a dar porrada. Você pega quem você consegue bater. E aí fica muito sem graça, porque assim, parece que os argumentos são realmente super triviais, é um artigo só e é uma pessoa que você pode massacrar. Então, a ideia não é você destruir a sua teoria, que é a teoria que você está usando como base, mas de pegar gente que dialoga e dê umas respostas mais contundentes para os dilemas que você mesmo aponta da teoria do Stack, que não pode resolver todos os problemas do mundo, seria impossível, né? Então, tem lacunas ali que acho que outras pessoas podem ter avançado e outras que podem dizer, olha, realmente isso aqui é um problema e não foi resolvido, né? Então, senti falta desse diálogo, de algumas outras pessoas conversando, tanto no Freire quanto no Stack.